Bom dia, queridos amigos. Hoje nós vamos começar mais um estudo bíblico, né? Ensinos de Jesus, e o tema que vamos estudar hoje, como tudo começou, né? Então, qual que é o objetivo do estudo? É a gente aprender mais da palavra de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia e você vai conferir cada pergunta dentro da sua Bíblia, tá? Porque assim você aprende mais e você compreende a palavra de Deus. Sempre que você começar a estudar, é importante que você pegue e ore, converse com Deus, pedindo orientação para que você realmente compreenda aquilo que Ele quer para a sua vida. Então, todo estudo tem um objetivo, e o objetivo do nosso estudo é você conhecer a história bíblica para que você possa entender o grande amor de Jesus por você, né, por nós. Então nós vamos entender o que a Bíblia fala de plano da salvação. Como aconteceu, né, para que a gente pudesse ter a pessoa de Jesus com todo esse significado que nós temos hoje, né, de exemplo de amor, de misericórdia e principalmente, como nós vimos no estudo passado, né, uma das características de Jesus como nosso Salvador. Então, a primeira pergunta é, né, como era o mundo criado por Deus? Foi onde tudo começou. Deus ele criou o mundo. E como era esse mundo que Deus criou? Vamos conferir na Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis 1, verso 12. Eu já estou com a minha Bíblia aberta e você pega a sua para conferir aí na sua Bíblia. Como que era esse mundo? Aqui no capítulo 1 de Gênesis, a gente vê a criação do mundo e vai relatar os 6 dias em que Deus ele criou todas as coisas. E nós vamos ler um desses versos, né, que fala a respeito da criação. O verso 12 fala assim: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E olha como termina esse verso. E viu Deus que era bom. Se você pegar a sua Bíblia, neste capítulo 1 de Gênesis, e ler sobre a criação do mundo, você vai entender que em vários versos Deus ele termina a criação e ele fala o quê? Que era muito bom. Então nós entendemos que o mundo que Deus criou, ele era perfeito, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus ele é perfeito. Então o que ele cria é perfeito também, né? Então nós vemos que sendo perfeito, não era propósito de Deus que houvesse tudo o que acontece neste mundo, as flores que murcham, as chuvas com granizo que destroem, o sofrimento, a morte. Não era propósito de Deus. Deus ele criou tudo muito perfeito. E quando a gente estuda a criação do mundo, a morte ela não fazia parte deste mundo criado por Deus. O sofrimento ele não fazia parte do mundo criado por Deus. Mas como que foram formadas todas essas coisas, né? Como que Deus criou o mundo? Como que ele fez para criar todas as coisas? Vamos conferir em 2 versos aí do nosso estudo, que está em Salmos 33, verso 6 e Gênesis 1, verso 3. Pega a sua Bíblia, vamos conferir? Então, em Salmos 33, versículo 6, diz assim: Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Né? Então, a gente vê ali em Salmos 33, verso 6, que fala que foi pela palavra do Senhor, né? Mas vamos lá em Gênesis 1, verso 3, o que que diz ali? Disse Deus, haja luz e houve luz. E se você for para os versos seguintes, no verso 9, vai falar assim, disse também Deus, né? No verso 11, e disse. No verso 14, disse também Deus. Então a gente vê que todas as coisas foram feitas através do quê?
através da palavra do Senhor. Todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que existem aí na nossa natureza, no nosso planeta, foram criadas por Deus. A única coisa que não foi criado especificamente pela palavra, Deus dizendo, mas que Deus ele colocou a mão para fazer, foi o ser humano. Né? Quando a gente lê a história ali da criação do mundo, né? Então Deus ele fez o homem, né? Pela sua própria mão. Está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 também, que você pode estar conferindo na sua Bíblia. Então, todas as coisas, os animais, as plantas, as nuvens, o mar, tudo que existe no meio natural foi criado pela palavra do Senhor. Deus falava e as coisas existiam, tá? E quando Deus foi fazer o ser humano, ele pegou o pó da terra, o barro, e ali ele moldou o ser humano, ele fez com as suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida. Por isso que quando a gente vai lá em Salmos 33, verso 6, né, que fala pelo sopro, primeiro fala pela palavra e depois pelo sopro, né, porque as coisas naturais foram feitas pela palavra de Deus, mas o ser humano recebeu o sopro, né, que foi o fôlego de vida que ele recebeu. Então nós vemos que Deus ele criou todas as coisas e na criação do mundo a maldade e o sofrimento não existiam. Então aí vem as perguntas que a gente faz, né? Então olha, como foi feito o homem? Vamos conferir aqui em Gênesis 1:26, olha. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Todas as coisas foram criadas, Deus falava e elas vinham existir. Quando a gente vai para o verso 26 de Gênesis 1, ali diz o quê? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ainda Deus ele colocou algo muito maior no ser humano em relação aos demais elementos naturais. Deus ele deu autoridade do homem, né, para o homem, referente a todas as coisas do mundo. Só para vocês entenderem, hoje a gente pega uma rosa, né? Ó, eu estou com o meu vaso de rosa ali. E o vaso, a rosa, a gente conhece hoje pelo nome dela, por quê? Porque Adão em que deu esse nome. E todos os animais que a gente conhece também foram os nomes dados por Adão e por Eva, tá? Então a gente vê assim, que Deus ele deu autoridade ao homem, mas o mais especial é saber que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por mais que hoje existem as marcas do pecado, ainda nós seres humanos somos a imagem e semelhança de Deus. Mas se tudo era bom, né? Se tudo era perfeito, o que houve para mudar tudo isso e hoje a gente tem morte, tem sofrimento, tem pandemia, nós estamos passando por um período aí bastante difícil, né? Dessa pandemia que agora voltando a aumentar os casos, essa preocupação que nós temos. Deus ele criou essas coisas? Não, mas então o que aconteceu? Vamos conferir na nossa Bíblia, pega a sua Bíblia e confira. Então nós vamos ler dois versos que está em Gênesis, né? Primeiro Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Gênesis 3, de 1 a 7 diz: Mas a serpente muito sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido que comeu. E ambos abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus, e fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, nesses dois versos, a gente vê o quê? Deus ele criou o ser humano com liberdade de escolha. E para provar que Deus ele criou o ser humano com liberdade para escolher o que eles quisessem, Deus ele colocou no meio do jardim uma árvore. E ali em Gênesis 2 fala que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ele deu assim todo o jardim com todas as espécies de plantas, frutas, com todos os tipos de animais. E Deus colocou apenas uma árvore e pediu para eles não tocarem, não comerem do fruto dessa árvore. Mas havia ali, quando a gente lê no capítulo 3, uma serpente. E essa serpente começou a conversar com Eva, a seduzir Eva, e falando para ela assim: ah, mas é assim que Deus disse que vocês morrerão? Claro que não, Deus não quer que vocês sejam como Ele, né? Porque o dia que vocês comerem essa fruta aqui, vocês vão conhecer todas as coisas assim como Deus, vocês serão como Deus. Então ele seduziu. Então a gente vê que a desobediência levou à queda de Adão e Eva, e foi a partir daí que surgiu o pecado. Então a desobediência, ela só traz o quê? Só traz sofrimento. O homem escolheu acreditar na serpente do que acreditar em Deus. Mas serpente fala? Que história é essa, Rosiclei, de serpente que fala? Quem é essa serpente? Vamos conferir na Bíblia? Quem é a serpente? Isaías 14, de 12 a 15, aqui nos traz a resposta de quem é a serpente. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ali no verso 12 fala assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa estrela da manhã, quando você escutar essa palavra, né, nos livros aí do Antigo Testamento, diz respeito aos anjos, tá? Os anjos eram de luz, né? E a estrela da manhã era um anjo de luz criado por Deus, né? Conhecido pela sua grandiosidade da luz, que na Bíblia a gente vai estudar que ele se chamava Lúcifer, tá? Então Lúcifer era um anjo de Deus, mas nesses versos a gente fala o quê? Que ele queria ser como Deus, né? E aí no verso 12 começa assim, como caíste do céu. Então quando Lúcifer quis ser igual a Deus, né? Então ele caiu do céu, foi retirado do céu. Então a gente vê que a serpente ali do Jardim do Éden, na verdade era um anjo, né? Caído, quer dizer, um anjo desobediente. E se Lúcifer era o anjo de luz, essa estrela da manhã que era o anjo ali, que ele chamava Lúcifer, o que aconteceu para ele se tornar serpente? O que aconteceu? Vamos conferir mais um pouquinho Ezequiel 28, 17 a 18. E ali Ezequiel, pega a sua Bíblia, já estou com a minha Bíblia aberta, vamos conferir a palavra de Deus. Em Ezequiel diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários.
e eu te fiz sair do meio de ti em fogo, que te consumiu, e reduzi as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados. Então a gente vê aqui, né, que elevou seu coração. Quando a gente vai em outras versões da Bíblia, talvez na versão da tua Bíblia, ali, em vez de falar elevou seu coração, vai estar escrito o sinônimo dela, que é a palavra orgulho, tá? Então, o que levou um anjo perfeito, criado por Deus, a se tornar a serpente que estava enganando, né, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, um local perfeito criado por Deus, foi o orgulho, né, querer ser maior ou semelhante a Deus, né? E ali, olha que interessante, quando a gente vai em Ezequiel, a gente fala o quê? Por que ele era orgulhoso? Porque ali fala algumas características, né? Que era o quê? Era formoso, era muito belo, era sábio, né? Então, Lúcifer, ele queria ser semelhante a Deus. E por isso, o orgulho fez com que ele caísse. Então, o orgulho é um sentimento muito perigoso, tá? É um orgulho que começou lá no coração de um anjo, que nós vamos, na eternidade, compreender muitos mistérios da Bíblia, né? Por que que um anjo desobedeceu? Por que que Adão e Eva caíram? Por mais que a Bíblia fale que caíram, mas assim, são mistérios que a gente vai compreender na eternidade com Jesus. O próprio Jesus vai nos dar muitas respostas que às vezes a gente fica o quê? Um pouquinho na dúvida. Mas essas perguntas que nós estamos estudando, a Bíblia ela já confirma, ela já deixa claro. Deus criou um mundo perfeito, né? Não criou o mundo para ter o que tem hoje de coisas ruins, mas o homem escolheu, né, ouvir a voz de uma serpente, ao invés de ouvir aquilo que Deus pediu para eles, de não comer daquela árvore que estava no meio do jardim. Então, após a queda de Lúcifer, onde ele foi lançado? Então, vamos ver aqui, em Apocalipse 12, de 7 a 9. Vamos lá. Apocalipse 12, de 7 a 9. Então, Apocalipse diz o seguinte ali. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, ele com os seus anjos. Então, a gente vê o quê? Que quando, antes da criação do mundo, né? Antes da criação do mundo, um anjo caiu, um anjo orgulhoso, né? Ele convenceu muitos anjos sobre o que ele estava dizendo, sobre a mentira que ele estava dizendo. Esses anjos, né, pelejaram, teve guerra no céu, né? E quando fala Miguel, se você for estudar lá nos nomes de Jesus, lembra da semana passada que a gente falou de alguns nomes de Jesus? Miguel é um dos nomes de Jesus na Bíblia, tá? Tanto que algumas pessoas já foram lá em Bandeirantes e lá tem um lugar, né? Um templo, uma igreja que é chamado São Miguel Arcanjo, né? E ali a gente sabe que aquele nome dado àquela igreja é referente à pessoa de Jesus, Miguel, né? Arcanjo, um anjo. Então, Jesus é chamado de Miguel na Bíblia. Então, a gente vê o quê? Que houve guerra, né? E ali no verso 9 fala assim, ó, e foi expulso o dragão, aí refere-se, volta lá para o que está em Gênesis, ó, a antiga serpente. Então, foi lançado do céu e foi jogado aonde? No final do verso 9, foi jogado para a terra, tá? Enquanto Deus criou o jardim do Éden, que estava na terra, então esse jardim, a serpente, o diabo já estava aqui,
Então ele entrou no jardim e começou a seduzir Adão e Eva com mentiras. Então vamos lá. E quem ele realmente é hoje? Essa antiga serpente, esse anjo caído, quem que ele é? Vamos para 1 Pedro 5,8 entender quem é essa serpente, esse dragão, diabo, como é citado hoje na Bíblia. Então ali em 1 Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a gente vê que ele é o quê? Inimigo, adversário, né? Então, a serpente, o dragão, o diabo, ele não é o nosso amigo, tá? Ele não é nosso amigo. Ele é nosso inimigo. Ele não quer o nosso bem. Por isso que ele faz de tudo para destruir aquilo que Deus faz. Começou com Adão e Eva e hoje ele continua tentando destruir todas as coisas criadas por Deus. Ainda hoje ele continua. Então, a gente, lendo esse verso, a gente entende que essa serpente é um inimigo procurando a quem devorar, a quem dar ouvidos à voz dele. Ele vai tentar fazer o quê? Destruir. E quais são as consequências do pecado? Né? Começou lá com Adão e Eva pela desobediência, mas quais são as consequências? Vamos conferir isso, quais foram as consequências do pecado, né? Então, em Gênesis de 3, 16 a 24, diz ali, ó, e disse a mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Adão, visto que atendeste à voz da mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses, maldita é a terra para tua causa. Sem fadigas obterás o teu trabalho, o teu sustento, e durante todos os dias da tua vida. A terra produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és o pó e ao pó te tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então a gente vê aqui que depois ainda no verso 24 fala assim, ó, e foi expulso o homem, né, do céu, colocou querubins na porta do jardim do Éden para refugiar a espada que guardava, para guardar o caminho da árvore da vida. Então a gente vê ali que as consequências do pecado, né, foram muitas, né? Vamos conferir ainda Gênesis 4, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou, né? Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Então, a gente confere nesses versos o quê? Ainda, mais um verso aqui, olha, Mateus. Vamos para Mateus, né? Ainda falando das consequências do pecado, Mateus 24, 6 e 7. Então, Mateus diz o seguinte, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então a gente vê aqui as consequências do pecado foram o quê? A expulsão do jardim, dores de parto, cansaço do trabalho, mortes e guerras, fomes, terremotos, né? Como diz lá Mateus 24, 6 e 7, fala o quê? Né? A gente leu ali em Mateus 24, 6 e 7, que diz assim, né? Que haveria o quê? Guerras, rumores de guerras, né? E ainda no verso 7, se levantaria nação contra nação, que seria guerras, reino contra reino, e haveria fomes e terremotos em vários lugares. Em Mateus fala isso. Então, tudo isso é consequência da entrada do pecado no mundo, né? Não era propósito de Deus que a mulher tivesse filhos e sofresse tanto para ter um filho. Tanto é que se compara com uma das dores mais terríveis que há no mundo, né? É a dor de parto. Também não era propósito de Deus que o homem se cansasse
ao criar, ao trabalhar, né? Mas ali fala que além do suor do teu trabalho, ainda a terra iria produzir o quê? Cardos e abrolhos, que seriam espinhos, né? Até então, na criação de Deus, não havia isso. Também a morte, né? Quando a gente vê ali na história dos filhos de Adão e Eva, a morte dos seus, um filho mata o outro, né? Por inveja. São sentimentos que surgiram após a entrada do pecado. Também após a entrada do pecado, a terra foi se degradando cada vez mais. Então veio as guerras, a fome, o terremoto, a pandemia, tudo o que de ruim acontece nessa terra. Mas isso não era propósito de Deus. E já que entrou o pecado no mundo, né, por um homem, será que algum ser humano é capaz de salvar a humanidade do pecado? O que vocês acham? Vamos conferir na Bíblia o que diz Romanos 3:23? Aqui em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Com a entrada do pecado no mundo, o ser humano passou a ter a natureza pecaminosa. Então nós, né, que somos descendentes de Adão aí, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Adão não foi criado com a natureza pecaminosa. Adão pecou e a partir disso ele teve essa natureza de pecado, né? Nós que nascemos a partir de Adão, todos os seres humanos nascem com a natureza pecaminosa. Então, nenhum ser humano é capaz de trazer salvação para a humanidade. Por quê? Porque todos são pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus, né? Então, pensando nisso, então o mundo está perdido, não há salvação. Nós vamos ver na Bíblia como que Deus interviu para resgatar o ser humano da morte eterna. Vamos ler 2 versos aí, Isaías e Mateus. Abra sua Bíblia. Isaías é uma profecia, tá? Então ele diz no verso 14 de Isaías 7. Portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Lá em Mateus 1, versículo 21 diz: e darás à luz um filho e lhe exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ainda a gente vai ler Mateus 26 e 27, que são 2 capítulos. A gente não vai ler o capítulo todo. O que você vai fazer na sua casa aí? Você vai ler este capítulo, os 2 capítulos de Mateus, 26 e 27. Ali nós vamos ver, né, Jesus nasceu, lá em Mateus fala o quê? Que ele nasceu para salvar o povo dos pecados deles, né? Os capítulos 26 e 27 vai falar dos últimos dias da vida de Jesus, né? Onde Jesus, depois, quando Jesus já tinha 33 anos, Jesus já havia feito muitos milagres, já havia mostrado que ele era o Salvador do mundo, e ali fala os últimos dias da vida de Jesus, quando Jesus ele foi condenado, quando Jesus ele foi julgado, quando Jesus ele foi maltratado, né? Jesus ele apareceu perante o Sinédrio, quando Jesus foi julgado entre ele e um criminoso que chamava-se Barrabás, né? E escolheram que Jesus fosse crucificado. E lá no capítulo 27, né, a gente vê o quê? A partir do verso 45, a gente vê a respeito da morte de Jesus, né? Que Jesus, ele morreu, né? E a gente, lendo esses 2 capítulos, a gente entende o quê? Que Deus, ele interviu para que o ser humano tivesse a oportunidade de salvação. Isaías foi uma profecia falando o quê? Que Deus daria um meio de escape, né? E esse meio de escape seria nascido de uma virgem. E aí a gente vai para Mateus, ele confirma, ali fala a respeito do nascimento de Jesus. E Jesus, e seria o quê? A missão de Jesus seria salvar todos os homens do pecado dele. E durante toda a sua vida, Jesus, ele não fugiu da missão que já era dada a ele antes da fundação do mundo, que era de salvar o ser humano.
Jesus poderia ter se recusado salvar a humanidade. Lá no final, quando Jesus estava sendo maltratado, crucificado, Jesus poderia ter optado por não morrer na cruz. Mas em nenhum momento a gente vai ler que Jesus se recusou, né, a morrer na cruz. Então a gente entende o quê? Que Jesus ele sofreu, ele foi julgado, castigado, ele morreu na cruz. A pior morte que era da época era a morte de cruz, né? Tanto é que muitas pessoas eram crucificadas até de cabeça para baixo. Você imagine pregar um prego nas mãos, coroas de espinhos, né? E tudo isso que Jesus fez, ele fez por amor a mim e a você. Então, essa intervenção de Deus, este plano de Deus para resgatar o ser humano, né? A morte de Jesus é a única garantia do ser humano a ter a salvação. Aí vem uma coisa para a gente pensar um pouquinho. Então agora, sabendo de tudo que Jesus fez, do plano, né, de Deus de resgatar o ser humano, aí vem a decisão, né, a decisão de cada um de nós. Alguns poderão aceitar, outros poderão rejeitar. Alguns poderão se entregar a Jesus, outros não. Mas o importante é a gente compreender que existe um Deus que fez todas as coisas, que não era propósito de Deus que houvesse o pecado, mas o pecado entrou no mundo, mas Deus ele fez um plano, né, dando o seu próprio filho para morrer na cruz. Então a gente compreende a extensão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, meu amigo, ele tem um propósito na tua vida. O propósito de Jesus é a salvação, por isso ele morreu na cruz do Calvário por você. Nada está perdido. Nada está perdido para aqueles que aceitam a Jesus como seu único salvador pessoal. Temos um inimigo, né, que é o diabo, a antiga serpente. E ele está tentando fazer de tudo com que a gente desacredite do amor de Deus para a nossa vida. Mas o que nós precisamos compreender é que Deus nos ama incondicionalmente. Ele está aqui hoje, né, através das Escrituras, da Palavra de Deus, para levar você ao conhecimento de que Deus te ama demais. Ele veio em forma humana, como um bebê, ele cresceu, viveu nessa terra de pecado, não pecou. Ele optou e aceitou morrer numa cruz, porque o único capaz de salvar o ser humano da morte eterna era o próprio Jesus, que tinha, quando nasceu, a mesma natureza de Adão lá na criação do mundo, uma natureza sem pecado. Mas Jesus também tinha liberdade de escolha, ele poderia ter escolhido pecar e ele não pecou, mostrando que é possível vencer o pecado quando nós estamos em comunhão com Deus. Então hoje, compreendendo um pouquinho dessa história, desse Jesus, de como tudo começou, né? Você vai tomar uma decisão na sua vida. A decisão é aceitar ou não a Jesus como teu Salvador pessoal. É aceitar ou não o que a palavra diz sobre Jesus, né? E eu oro por você, para que você aceite o amor de Jesus em sua vida, porque a única garantia de salvação está na pessoa de Jesus. Nada mais este mundo nos garante a salvação. Este mundo está perdido, a gente vê, mas Jesus nos garante vida eterna, porque Ele veio, morreu na cruz, para nos dar a chance de salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Deus está disposto a te salvar.